Rádio Futebol Total. Você está ouvindo a melhor equipe de esportes de toda a região. Equipe Futebol Total. Aqui a transmissão tem muito mais emoção. Equipe Futebol Total. O mundo é feito de realizações, desafios e conquistas. Conheça a Global Cycles, em Bragança Paulista, e tenha tudo de melhor no mercado de bicicletas Specialized. Produtos de alta qualidade, com tecnologia de última geração. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Venha conferir uma bike Specialized e se encantar. Global Cycles, em Bragança Paulista, na Avenida Alfeu Grimelo, 750, no Tabuão. Zap 11977818214. Acesse o nosso site globalcycles.com.br. Futebol Total. Organização Contábil Lima, desde 1983 no ramo de trabalho. Assessoria fiscal e contábil para clientes de pequenas, médias e grandes empresas. Rua Coronel João Leme, 1011-1019, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4033-3709. Acesse nossas redes sociais, @Organização Contábil Lima. Rádio Futebol Total. Você sente vontade de ir ao banheiro toda hora? Dificuldade para urinar, ardência ou aquele desconforto que atrapalha seu dia? Eles podem ser sinais de infecção urinária, bexiga hiperativa, doenças da próstata ou outros problemas do trato urinário. Não ignore. Cuide da sua saúde. Agende sua consulta com um especialista. Sua qualidade de vida começa aqui. Dr. Gian Datovo, CRM 120696. Fone 11974804585 ou 1134044459. Rádio Futebol Total. Equipe chegando com muita informação pra você. Tudo sobre esporte amador. Entrevistas, comentários, tudo do Bragantino. Falando de esportes, nossa equipe está na área. Programa Futebol Total. Sérgio Moledo. Opa, salve, salve minha gente, meus amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, programa Futebol Total tá chegando, quarta-feira, hoje é 30 de julho, a partir de agora, você ligadinho junto com a gente, já vou trazer o nosso time, time completo, Pietro, Lucas Salema, Léo Naja, e é claro, a sua participação aqui junto com a gente. Você que está acompanhando e sempre acompanha o programa Futebol Total também pelo YouTube, nos próximos dias nós estamos aí com alguns ajustes no YouTube, então nesses dias, enquanto ajustamos, o programa estará sendo transmitido pela radiofuteboltotal.com, tá bom? Que vocês já estão acostumados também, radiofuteboltotal.com, e estamos também no Instagram, no @LoredoTV. Estamos no Instagram, se você quiser ver com imagens, pelo Instagram. E eu quero dizer também que você pode mandar mensagens com a gente para participar do programa. Você pode mandar o WhatsApp 0 operadora 11 99453 9099. Mande Aldo, não mande, não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande Aldo. É isso, mande áudio então, venha com a gente, porque o programa está só começando. Já agradecendo aqui o Carlão Gutierrez, achei, boa noite. Tá mandando aqui pelo Instagram e compartilha aí, vai avisando o pessoal aí que a gente aí, nessa semana a gente vai estar no Instagram e logo já retornando, estamos reestruturando no YouTube e daí nós já vamos estar também de volta pelo YouTube. Mas na Rádio Futebol Total, já vejo aqui muita gente ouvindo e quem quiser participar, repita, é só mandar um WhatsApp pra gente no 0 operadora 11 99453 9099. E aí, PG, boa noite. Pietro Loredo.
Boa noite, Loredo, Leonardo, Salema, todo mundo que acompanha a gente aqui no programa Futebol Total. Vamos estar repercutindo essa derrota no Massa Bruta, mais uma, hein? Mais uma derrota e, claro, tudo dos bastidores, o que pensar para o jogo da volta, mas antes tem Campeonato Brasileiro, vamos também estar repercutindo. Hoje o time teve folga. É isso, hoje o time teve folga. Esqueci de falar que também estamos no Twitch. O Twitch é o @canal do Loredo. Twitch, que é uma plataforma aí de vídeos, né? Galera gosta bastante aí para vídeo, jogos e tudo mais. Então, Instagram, Twitch e pela radiofuteboltotal.com. E aí, meu garoto Léo Naja, boa noite. Léo Naja. Boa noite, Loredo. Boa noite, Pietro. Boa noite, Salema. Boa noite a todos os amigos da Rádio Futebol Total. Hoje o programa um pouquinho amargo, né? Pra falar dessa derrota aí do Braga, mas já de olho também nesse próximo jogo do Brasileirão. Semana não vai ser fácil, mas enfim, é futebol, a gente sabe que às vezes as coisas mudam de uma hora para outra. É isso. As coisas mudam de uma hora para outra. E é a esperança que nós temos nesse momento. E aí, Lucas Salema, boa noite. Lucas Salema. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Pietro. Boa noite, Léo. E tudo acompanhando mais um programa Futebol Total. É mais um programa que a gente vai abordar um pouco uma derrota do Braga, mais uma vez, quarta seguida, mas ainda tem muito para a gente falar, discutir o que vem acontecendo e o que pode mudar nesse Massa Bruta daqui em diante. É isso. Muita coisa, então, para a gente estar debatendo a partir de agora. Para vocês que estão junto com a gente, nosso muito obrigado pelo carinho. Felipe Granado está aqui também. Cláudio Camargo Castelo, Fábio Zanini, está sempre com a gente. O Felipe Petit. Nosso muito obrigado a vocês que estão acompanhando. Hoje pelo Instagram, pelo Twitch, né? A voz das arquibancadas também está aqui aparecendo, enfim. Vamos lá. Você, repito, pode mandar aí pra gente a sua mensagem pelo WhatsApp, mensagem de áudio. Eu coloco você aqui no 0 operadora 11 99453 9099. Resultado de ontem, tá aí, ó, 2-0 Botafogo. É o tema do programa de hoje, que a gente vai estar abordando muito, mas já passando também pelos jogos de hoje. E já vou pedir o palpite da galera, né? A gente tem aí, ó, já começou, hein? CSA e Vasco da Gama. Daqui a pouquinho Bahia e Retrô. Ainda hoje tem Cruzeiro, CRB, Internacional e Fluminense, Corinthians e Palmeiras. CSA e Vasco da Gama hoje, jogo de ida. Vamos lá, Pietro. Vasco da Gama. Léo. Vasco. Salema. CSA. Eu vou de empate nesse jogo, hein? Bahia e Retrô. Retrô vem fazendo boa campanha na Copa do Brasil, hein? E aí, Salema? Bahia. Léo? Bahia também. Pietro? Empate 2-2, 2 de Wagner Love. Mas o jogo hoje é em Salvador, né? Fonte Nova. Eu vou de Bahia. Cruzeiro e CRB. E aí, Léo? É poupa tempo, Cruzeiro. Será? Pietro? Cabuloso. Salema? Empate. Empate seria uma zebraça, né? Mineirão. Daí eu quero ver, hein? Agora, Internacional e Fluminense. Pietro? Empate. Vou jogar seguro. Vou jogar seguro também, vou de empate. Eu vou Internacional e Renato balançando. Eu vou de Internacional, mas eu acho que o Renato não pode balançar, cara. 5 derrotas seguidas vai ser? Se perder hoje? É isso? Mas não pode balançar. Não pode balançar. Com todo o respeito, né?
Mas é o futebol, é o futebol. Agora eu quero ver, hein? Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena. Lucas Salema. Simplesmente empate. 0-0, bem chato. Nossa senhora, por que tanta maldade? Por que o coração peludo desse jeito? 0-0, meio chato. Por que tanta maldade nesse seu coraçãozinho? Diga aí, Pietro. 3-0 Palmeiras. Tchau, tchau, Dorival Júnior. Ô, louco. Que coisa. Léo Naja. Então para deixar equilibrado, eu vou de 3-0 Corinthians com um gol de cada atleta do trio Jim. Que coisa, que coisa. Eu acho que é jogo para empate hoje. Palmeiras favorito, mas eu acho que é jogo para empate. Enfim, deixa eu dar abraço aqui. Fábio Zanini, boa noite, Loredo equipe. Felipe Gabriel chegando. Jameli está por aqui também. O Carlão Gutierrez, daí boa noite, equipe Futebol Jameli Total. aquele? Doroteia, Picaré. Não. Esse é o amigo Jameli aqui em Bragança. Doroteia Picarelli, boa noite a todos. Também adoro. A voz das arquibancadas, ó. Corinthians vai surpreender todos vocês. 2-0 fácil, dando risada, tá vendo? Mas o Leonardo já falou 3-0 pro Timão, viu? A voz das arquibancadas é aí o perfil que acompanha o Corinthians, né? Que acompanha o Corinthians, que também tá junto com a gente hoje aqui, né? No programa. Vamos sem perder tempo ao que interessa, meus amigos, porque o Braga perdeu de novo, né? Braga perdeu de novo. E é claro que daí a preocupação está com esse momento do Massa Bruta. Então, vamos de imediato ouvir um trecho da coletiva do técnico Fernando Seabra para a gente poder debater e analisar o que está acontecendo com esse Massa Bruta. Vamos conferir. Olha, realmente é um momento da temporada delicado, em que nós estamos lidando com algumas adversidades, né? Em função da baixa disponibilidade por alguns jogadores aí que se lesionaram, ou por trauma, ou questão muscular, ou fadiga, às vezes, durante o próprio jogo, né? E o que acontece é que, muitas vezes, quando um jogador se lesiona, isso acaba gerando sobrecarga no outro, porque ele acaba repetindo por mais tempo, né? Então, a gente viu hoje, por exemplo, a intensidade do Barbosa cair muito rápido no começo do segundo tempo, do Hurtado também. Os jogadores que jogaram 90 minutos no jogo passado e que vinham jogando, né? O Pita, que estava com uma minutagem menor no acumulado, embora tenha jogado 90 no jogo passado, conseguiu sustentar um pouco mais, né? Então, acaba acontecendo meio que um efeito dominó nesse sentido, né? Quanto menos jogador você tem disponível, menos você também consegue rodar aqueles que você está usando. E isso acaba contribuindo para que a intensidade caia antes, né? Então, eu concordo com você. Enquanto nós conseguimos manter a intensidade, nós conseguimos equilibrar com o Botafogo ou ter superioridade. Você viu no começo do jogo, tirando primeiros 2 minutos de jogo, que o Botafogo, né, jogando em casa, veio para cima, empurrou a gente. Até uns 15 minutos depois disso, a gente conseguiu construir, quebrar, pressionar, jogar, né? E depois o Botafogo aos poucos foi conseguindo fazer os seus movimentos até fazer o primeiro gol, né? Numa situação que a gente tem tido bastante atenção nessa questão do meio espaço, quando tem essa corrida para dentro da área, na lateral da área, né? E eles acabaram fazendo num tempo muito bom, tiveram mérito da jogada. Então, assim, é um momento que, ao mesmo tempo que nós temos enfrentado essas adversidades, seja na forma de colocar a equipe, seja durante a partida, tem um segundo processo que vai acontecendo, que é a oportunidade, a minutagem, e outros jogadores aparecendo e conquistando espaço. Então, é um momento de sofrimento, mas que, se nós tivermos resiliência e continuar trabalhando e entregando o máximo, independente do que estiver acontecendo, mais para frente nós vamos sair com um grupo mais forte. Vamos ter o retorno daqueles, vamos ter o crescimento desses. Então, a gente está passando por esse momento, a gente tem que saber passar, aproveitar muito bem esses 5 dias, que finalmente a gente vai ter 5 dias, né,
para uma partida, porque 3 dias tem sido muito difícil. E algumas circunstâncias que a gente sabe que são mais complicadas, né? Contra o Flamengo, você perder 3 zagueiros no mesmo jogo, isso acaba dificultando muito quando você só tem 3 dias para um outro jogo para preparar um jogo. O Gustavo vinha de uma temporada europeia, muito tempo sem jogar, e você vê que só do jogador ter um pouco mais de contexto, ter um pouco mais de informação e de feedback, porque é o processo de jogo, a análise do jogo, se preparar para o próximo, quer dizer, ele já entregou um desempenho hoje muito bom, muito bom. Então, nós temos que, nesse momento, na verdade, entender que a nossa campanha, num contexto global do Campeonato Brasileiro, é uma pontuação desejada, né? E que existem adversidades que nós temos que atacar, ser resiliente, vai ter que saber sofrer, mas se preparar para conseguir sair com consistência e tirando um saldo positivo, né? Então, é um momento de ter essa lucidez, essa clareza e persistir no trabalho dessa forma. Cito o exemplo do Gustavo, cito o exemplo também do Praxedes, né? Que aos poucos vem entrando, não é todo jogo, mas é um jogador que tem crescido. Então, nós temos que, nesse momento que o nosso elenco fica com alguns jogadores indisponíveis e ele, num primeiro momento, se enfraquece porque sobrecarrega aqueles que estão jogando mais, né? E porque as opções são um pouco mais escassas do que normalmente são, por outro lado, ele vai se enriquecendo à medida que a gente vai podendo alimentar o crescimento e o desenvolvimento desses outros jogadores. Então, o que a gente tem que fazer é continuar proporcionando isso, trabalhando os aspectos que são fundamentais para que a gente volte a vencer, ou seja, garantir competitividade, né? Tivemos algumas situações muito boas de cruzamento, de invasão de área, faltou algum detalhe de acabamento, tá certo? Que ao Botafogo não faltou, porque quando teve uma primeira foi muito feliz e eficaz. Então, vamos trabalhar nisso para que a gente possa transformar aquilo que a gente produz em gol, né? E ser eficaz também nesse sentido da defesa da nossa área, que em alguns momentos nós já tivemos com mais assertividade. Faz parte, porque são jogadores que estão sendo colocados nesse momento aí todo específico, né? O Augustinho numa lateral esquerda, o Gustavo, quer dizer, um lado esquerdo todo diferente ali, né? Então, é muito difícil que vá correr tudo na perfeição, todas as coordenações, todas as sincronias que são necessárias, né? E é lógico, quando você pega um adversário com essa qualidade técnica e também um bom nível de treino e trabalho coletivo, em algum momento ele vai se aproveitar. A gente tem que ser capaz de neutralizar. É isso. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, competições que, no calendário nacional, muitas equipes acabam tendo momentos de oscilação e de dificuldade. A gente tem que continuar trabalhando firme para sair forte disso, para seguir a campanha que a gente busca. E a Copa do Brasil, ela está em aberto, né? É claro que é uma vantagem importante que o Botafogo conseguiu colocar hoje aqui, mas a qualquer momento do jogo de volta, se a gente faz 1-0, o confronto está aberto. Então, vamos também considerar isso e trabalhar para que isso aconteça. Muito bem. Aí, parte da entrevista, trecho da entrevista. Vocês ouviram? Vocês conseguiram ouvir a entrevista? Tá? Só para a gente estar monitorando aqui, para daí agora a gente analisar. Deixa eu só passar aqui. A Doroteia está dizendo, eu sou só Red Bull Bragantino, mas acho que dá Palmeiras 2-0. O Fábio Zanini, não é terra arrasada ainda, mas o time não tem banco. Quando precisa de reposição, não tem jogador no nível próximo dos titulares. Se um titular não está bom, no momento não tem reposição. A Voz da Arquibancada está chegando aqui hoje pelo Insta, né? E eles são da página do Corinthians, né? Eles estão falando aqui, a verdade é que o Bragantino é um clube sem tradição, sem camisa, que não tem forças para chegar a lugar nenhum. Só de ficar na Série A já é um milagre, até porque no ano passado quase caiu. Como ele não conhece, né, a história do Red Bull Bragantino, bom é o Corinthians, né? Endividado, também já foi para a segunda divisão, um time que a polícia está todo dia lá na porta, né? O presidente está afastado. Então, viu a Voz da Arquibancada? Né? Você não sabe aqui que no Futebol Total a gente fala do Red Bull Bragantino? Então eu estou
parabenizando você aí pelo seu time, porque bom é o seu time, né? Porque aqui a gente não está desmerecendo ninguém, a gente tem o foco de falar do Red Bull Bragantino. Você já acha que já é o bonzão, tá chegando aqui, já acha que é o bonzão, né? E daí a Doroteia falou, sem tradição, desculpa aí, amigo, mas você tá mal informado. Tradição em camisa não ganha jogo, tá falando o Fábio Zanini, né? E a voz arquibancada que nunca ganhou nada. Daqui a pouco eu já dou um bloco nele e já acabo com a graça dele, né? Se quiser participar com a gente, encarar o programa numa boa, programa que a gente fala do Red Bull Bragantino, beleza. Se não, amigo, vai pagar marmita, vai pagar estádio, vai pro raio que eu parta, né? Porque vai procurar o que fazer. Meus amigos, Lucas Salema, Pietro e Leonardo. O momento é claro e evidente, não é bom, né? Os números mostram isso, os últimos resultados. O Seabra tenta encontrar explicações por essa situação. Não joga a toalha para o jogo da semana que vem, da quarta-feira que vem, porque com 2-0 não dá de fato para jogar a toalha. Ficou difícil? Ficou. Eu diria que muito difícil. Principalmente pelos problemas também do Red Bull Bragantino. De jogadores lesionados, de problemas que ele tem tido no elenco. Mas e aí, né? Do jogo de ontem, que lição fica? Quais os erros de novo cometidos pela equipe que amargou mais uma derrota? O que vocês gostariam de falar aí? Fiquem à vontade. Começo com você, Salema. Pois bem, sobre a derrota de ontem, acho que ficou muito nítido, mais uma vez, como o Bragantino ingerir as ausências que tem. E acho que o Seabra vai muito para essa linha, porque eu senti que a coletiva dele está sendo muito pautada num otimismo de as coisas vão melhorar. Porque ele sabe que há algumas questões que ele não vem conseguindo controlar, que ele não vem conseguindo gerir bem, que é a questão justamente dos desfalques, de não ter todos os seus atletas disponíveis. Ele se queixa um pouco disso, deu a entender um pouco que ele está entendendo que a questão dessa dificuldade de se manter os jogadores nas partidas é algo que vem dificultando muito o trabalho dele, ele vem sentindo essa... Então, fica muito claro isso. O Braga não consegue repor alguma peça por justamente ter um elenco que já se apresenta um pouco curto, e aí, quando se apresenta por lesão, já tem mais dificuldade para repor, como, por exemplo, a gente viu a lateral esquerda, que foi muito explorada pelo Botafogo puro. Ideia já, a gente sabe que gosta de usar muitos corredores laterais, as triangulações, as jogadas que envolvem os pontos laterais é uma jogada muito característica das equipes da equipe que o Botafogo vem colocando em campo, que vem desenvolvendo seu futebol. Com isso, ficou muito nítido para o Bragantino, que vem tendo dificuldades em encontrar soluções nesses setores, e quando enfrenta uma equipe que sabe, acaba sendo facilmente batido, porque o Botafogo deitou e rolou pelas laterais, o Bragantino não conseguiu encontrar formas de conseguir neutralizar, o meio campo que às vezes parecia meio perdido nesse setor para fazer as coberturas, também não conseguiu equilibrar o jogo. Acho que ficou a sensação que o Bragantino nesse momento é insuficiente. Óbvio que há esse otimismo parte do Fernando Seabra, tanto no jogo da volta da Copa do Brasil quanto nos próximos resultados, mas o sentimento do torcedor, obviamente, é que a equipe não está num bom momento e que precisa recuperar logo os jogadores para conseguir voltar a competir da forma que a gente já viu que consegue competir. Vamos lá, e aí, meu caro Leonaja? Quero ouvi-lo. Bem, vamos lá. Acho que eu vou falar do jogo de ontem muito em cima do que o Seabra falou na coletiva dele, né? Que eu achei interessante até. Achei, quando acabou o jogo, achei que ia ser uma coisa assim, mais focada nos pontos positivos e sem dar muito enfoque no que tem que melhorar, mas eu acho que o Seabra conseguiu abordar toda a situação do Braga nessa coletiva, né? Ele começa falando que eu achei muito interessante, né, desse efeito dominó em relação aos jogadores lesionados, né, que quando tem muitos jogadores lesionados, vai acumulando assim uma carga, né, de jogo nos que vai ter que substituir esses lesionados, e acaba pesando, né, e é um ponto que tem que se levar em consideração, sim.
até para melhorar mesmo também, né? Não é só o Braga tá mal porque tá sofrendo muito com lesão. Não, o que pode fazer para melhorar esse cenário, porque é complicado, sabe? É um time que não tá numa competição internacional, não tem um calendário tão puxado quanto os outros, não, e acho que tá sofrendo assim em relações a lesões mais do que times que têm jogado muito mais na temporada, né? É, eu acho que assim não dá também para colocar só nisso o mau momento do Bragantino, né? Eu acho que o principal fator é a questão defensiva, que precisa melhorar e precisa melhorar urgente. E acho que isso o Seabra ele conseguiu abordar na coletiva dele. Outro ponto que ele traz, e aí se o time não mostrar uma melhora, a gente vai falar aqui, que é a questão dos dias para o jogo, né? Que o Braga estava jogando de 3 em 3 dias, de 3 em 3 dias, agora vai ter um pouco mais de tempo. Ele diz que as coisas vão melhorar com isso, né? Que os jogadores conseguem estudar mais o adversário, ele mesmo consegue treinar melhor a equipe. A gente espera que vê essa evolução contra o Atlético Mineiro, né? E de resto é isso, né? É garantir a competitividade da equipe, ser eficaz na defesa, proteger a área, que é uma expressão que ele usou. Ele falou que o time já foi mais eficiente defendendo. Isso tudo é verdade, isso tudo o time precisa melhorar. E, enfim, agora cabe o Seabra conseguir acertar esse setor defensivo, coisa que ele já fez essa temporada, coisa que ele conseguiu fazer muito bem feito. Ô Pietro, o Seabra também falou e reconhece que o Red Bull Bragantino precisaria buscar reforços. Mas a gente sabe que o Red Bull Bragantino trabalha sempre na calada, né? Quando chegou o Gustavo Marques, ninguém tinha anunciado, né? Não existia especulação. É o trabalho que é feito pelo Diego Cech, pela empresa, e geralmente funciona, né? Anuncia daí o nome de um outro jogador. Se a gente levar em conta que na lateral esquerda o Guilherme não vai ter condições de jogo para o final de semana também, né? Pela lesão, estiramento e tudo mais. Lateral esquerdo hoje se faz necessário a contratação de um jogador. E o Seabra sabe disso, em virtude das lesões, né, que aconteceram nesse período. Como que você vê essa questão, como mudar esse cenário, que é o que eu falei ontem, se foi eliminado pelo Botafogo, né? Sinceramente, eu não vejo nenhuma tragédia o time numas oitavas de final, né, ser eliminado pelo Botafogo. Foi muito pior naquela época do Caixinha, quando a gente foi eliminado pelo Ipiranga, né? E seria muito triste se a gente tivesse sido eliminado pelo Souza, enfim, que daí, com todo respeito, a gente respeita os adversários pela sua tradição e grandeza de cada lugar, mas daí a gente sabe que do lado de cá, né, tem que ser realmente, né, acreditar nesse Red Bull Bragantino. O que você pensa, ouvindo aí o que falou o Fernando Seabra, desse momento do Braga e a possibilidade de reforços? Vamos lá. Eu enxergo como o pior momento do Seabra no Red Bull Bragantino. E eu falo do Seabra que ele gerou esse momento. Ele, entre aspas, né, todas essas circunstâncias, porque quando ele veio ano passado, né, já tinha, né, um peso, né, um passado que não era dele, né, era do Pedro Caixinha. Ele estava mais turbulento, ele consegue reverter. E agora só com as forças dele. A temporada inteira ele trabalhando. Teve um momento no Paulista que oscilou bastante. Agora, na minha visão, é o pior momento. E acho também que tem muito a ver com essa gestão de elenco, de contratações, não pensando nas lesões, ou pensando e acontecendo diferente, que pode acontecer. E eu acho que se o Bragantino quer realmente competir, né, a gente quer bater semifinal de Copa do Brasil, a gente quer G6 do Brasileirão, a gente quer chegar numa final de Campeonato Paulista, você precisa ter um elenco, né? No time do Botafogo, por exemplo, ontem, na lateral esquerda, começou o Cuiabano, depois entrou o Alex Telles e ainda tinha o Marçal. Então são 3, aí o Marçal menos, já está mais velho e tudo mais, mas já foi um bom jogador, já tem uma baita experiência. O Cuiabano despontando agora,
mas que já está jogando muita bola, e o Alex Telles, seleção brasileira. Claro que não dá para a gente comparar e ter o Bragantino com esse nível de tipo, entra um, sai outro, que nem Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e tantos outros clubes. Mas a gente precisava, né, ter essa segurança e o torcedor saber, né, que tem jogador. Porque, por exemplo, a gente vê que, com todo respeito também à matéria dos colegas de imprensa, que teve uma matéria do GE, que o possível novo titular contra o Botafogo, falando do menino Cauê. Era óbvio, quem acompanha o time sabia que era óbvio, o Cauê não ia estrear contra o Botafogo, lateral esquerdo, né? E o torcedor não conhece o Cauê, e nada contra, é um bom jogador, só que não vão estourar ele nessa bucha agora, jogaram com o Agostinho Santana, né? Então acho que falta ainda ter um elenco mais encorpado, né? Ter mais peças de reposição, só que aí entra naquela, não dá para você ter jogador muito cascudo, porque daí são 11 só que jogam, né? E o cara vai, tô no Bragantino aqui, não tô jogando no Bragantino, vou jogar onde? Né? Da cabeça do jogador. Então acho que tem esse malabarismo que o Diego Serri trabalha, a gente sabe que trabalha. Acredito que o Diego Serri, o trabalho desse ano, é o melhor desde que ele assumiu, né? Apesar disso que eu tô falando, de contratações e gestão e tudo mais, é o melhor. Só que agora, nesse meio do ano, o Serri já falou em outras oportunidades que a janela do meio do ano não é de loucura. Né? Não é que nem a primeira janela no começo do ano, que veio Pita, Lucas Barbosa, etc, etc. A gente recorda que na janela do meio do ano passado foi uma desse nível, que foi o John, né? E o resto, gatos pingados aí, a gente tem a tríade, né? De Arthur Souza, Sérgio Palácios e João Neto. Desse, só o Sérgio Palácios começou a jogar agora. Então tem que tomar muito cuidado, porque não dá mais para o Bragantino fazer esse tipo de contratação de apostas, porque eu vejo que para apostar, você tem que apostar na base agora. Porque você tem um Vinicinho muito bem assim, né, no prognóstico. Agora a fase tá mal para todo mundo, no meu ver. Mas você tem outros garotos abaixo, sub-20 voando. Então, se for para apostar, vai começar a sair da base. Para contratar, vai ter que ser jogador aí de uma faixa etária de uns 21, 22, entendeu? Ou até uns 30 anos. E eu acho que vai ter que buscar nesse sentido. E o mercado, não sei como tá o mercado hoje em dia, mas claro, sempre muito superfaturado. Diego Serri vai ter que trabalhar e concordo com você, inegavelmente tem que buscar um lateral esquerdo, né, o quanto antes, em condições, né, para já estar jogando aí o restante da temporada, sendo mais opção para o Seabra. O Carlos César Gutierrez está falando que o Gustavo Marques é uma grata surpresa até agora. Se a gente analisar, né, aquilo que a gente já tinha colocado, é muito cedo, né? E mesmo tendo lá, vamos dizer, uma falha, vamos colocar assim, uma espigada de taco contra Fortaleza, mas ainda é pouco, né? Ele jogou Flamengo um pouquinho, Fortaleza, daí agora, eu acho que é um jogador que a gente pode realmente, né, acreditar, ter esperança que vai ajudar muito esse Braga. O que eu penso, Léo, Salema, Pietro, a galera que está nos acompanhando, é que o Bragantino tem que terminar o turno do Campeonato Brasileiro contra o Internacional e avaliar, né, o que ele tem de elenco para conseguir, no segundo turno, continuar sonhando por uma vaga de Libertadores. A Sul-Americana é bem possível, e se existe ameaça de rebaixamento. Eu, particularmente, mesmo se ele terminar com 27 pontos, para chegar aos tal de 45, e nunca é 45, né? Às vezes 44 salva, 42, mas ele precisaria aí de 15, 18, enfim. Eu acho que o campeonato do Red Bull esse ano, né? Apesar da experiência do ano passado, mas pelo time, pela maneira de trabalhar do Seabra, que não vai correr esse risco. E olhando para os adversários, né? Até porque já tem dois que estão dando pinta aí que... Né, Juventude demitiu o Tencate, hein? Estão atrás do Carpini. Então, mas aí já vai para o terceiro técnico, e daí o Sport também. Então, eu acho que é assim. E o torcedor tem que entender isso. Independente do que aconteça, contra Atlético domingo fora de casa, Botafogo, Copa do Brasil e Internacional, daí sim vai dar para a gente ter uma avaliação. Porque se o Seabra já falou, se dos 2 jogos finais da Copa do Brasil você fizer 3 pontos, seja uma vitória em casa, por exemplo, com o Internacional,
vai terminar um primeiro turno de forma fantástica. 30 pontos, cara. Entendeu? É uma pontuação acima dos 50% de aproveitamento no primeiro turno. E eu, de novo, posso estar aqui, né? Eu no domingo, se fosse o Seabra, o que ele não fez no último jogo do campeonato com Fortaleza, eu faria com o Atlético agora de novo. Preservando esses jogadores. Ele não acabou de falar na entrevista aí que os jogadores, em virtude E o Atlético vai fazer igual, tá? Não, então, que os jogadores, né, em virtude das lesões dos companheiros, muitos estão se sacrificando em campo, que ontem o Lucas Barbosa sentiu assim, o cansaço, o desgaste, teve que ser substituído, André Hurtado, falou do próprio Isidro Pita, né? Então não descartaria, por exemplo, utilizar o Cauê. Coloca o Cauê na lateral esquerda, no jogo com o Galo. E essa história de time reserva e tal, o Braga já foi pegar o Atlético, não sei se foi o ano passado lá, que era o reserva do Atlético, e perdeu. E perdeu, não tem essa história de reserva e tal. Agora, você não precisa descaracterizar tanto? Não, mas você tem que tomar cuidado com as peças, por quê? Será que até quarta-feira que vem ele tem o Guzmán de volta? Né? Então, precisa ver o que ele vai poder ter com o Botafogo, porque eu ainda acho que o jogo com o Botafogo ainda é mais importante do que o jogo com o Atlético Mineiro. Passado o jogo do Botafogo, se for de fato eliminado, daí acabou a história. Daí é começar a usar o que tem de melhor, só vai vir brasileiro e vamos em frente. Mas acreditando ainda que é possível, e como o Seabra falou, é possível. Você faz 1-0 no primeiro tempo diante do Botafogo, começa, né, o time jogando bem, a torcida apoiando, a torcida precisa acreditar também. Por que não fazer 2-0? Por que não levar para pênalti? Por que não tentar um resultado até de 3 de diferença? Hoje não está favorável. Não está favorável. Mas por que não? Então eu queria, né, o que vocês pensam a respeito disso também, já que agora, hoje, os jogadores puderam ter a folga, e daí agora tem o treinamento, né? De amanhã, um treinamento até melhor do que ele pôde fazer nessa semana, e daí, de fato, vai ser um treino com o time já do descanso de hoje, e daí ainda um treino no sábado, antes da viagem para Belo Horizonte, para a partida diante do Galo. O que você pensa, hein, Léo? Bem, vamos lá. Sobre essa questão que você começou falando sobre o elenco do Braga após a parada, após a virada do turno, o Seabra dá uma olhada e vê assim até onde esse elenco vai conseguir entregar, né? Eu acho que isso é muito fundamental. Acho que o Serra ele tem que perceber que o elenco do Bragantino, na questão de departamento médico, é um elenco frágil, sabe? A gente tem um histórico de jogadores que vira e mexe acabam indo pro DM. Capixaba, Eric Ramírez, Matheus Fernandes, o Fernando, Eduardo, Agostinho Santana e até o Barbosa, que assim é menos, mas também já esteve lá no DM esse ano. Então tem que olhar com cuidado isso, tem que ter um elenco um pouco mais enxuto. Não é que é para jogar essas peças fora, de jeito nenhum. Todos eles são muito importantes, todos eles jogam muito bem, mas vira e mexe, às vezes você não consegue contar com uma peça ou outra, como está sendo na atual fase. E aí, na hora de contratar, não dá para trazer por trazer, como foi feito ano passado. Se for para trazer por trazer, é melhor contar com a base, como o Pietro disse. Eu também acho que a base tá voando, sabe? Tem que aproveitar essa base, sim, com força máxima, sem medo de ser feliz com a garotada. E sobre a Copa do Brasil, tem que acreditar também. Também acho que dá. Não é fácil, mas como você disse, você faz 1-0 e incendeia o estádio, dá para fazer 2-0, às vezes até um 3-1. A verdade é que se levar para os pênaltis, eu vejo o Bragantino como grande favorito. O John é um baita goleiro também. O Botafogo tem ótimos cobradores, mas o histórico está a favor do Braga. O Braga já passou por 2 decisões de pênalti nessa Copa do Brasil e passou as 2. E não é que passou assim no sufoco, passou com todo mundo batendo muito bem pênalti, sabe? Então, eu acho que dá, o torcedor tem que acreditar, isso é o beabá do futebol, o torcedor tem que estar lá apoiando,
torcendo, acreditando, incentivando, fazer festa na chegada do time, porque tem mais 90 minutos, nada tá perdido ainda. Diga lá, Salema. Pois bem, dessa ideia da formatação do elenco do Braga, porque a Pedro trouxe um ponto muito importante, que vem muito dessa questão das negociações no meio de temporada. E aí, junto com o que você falou, Sérgio, da questão de fazer uma análise após as 19 rodadas. Eu acho super pertinente isso, porque desde que a Red Bull está aqui, não faz essas grandes contratações de meio temporada. Só ocorreu em 2020 por causa de um cenário em que a equipe se via à beira de um rebaixamento e precisava de peças para conseguir competir, porque vinha de uma Série B. Óbvio que é um contexto diferente, e depois foi tendo, ao decorrer dos anos, sempre janelas de meio do ano muito frágeis, com poucas peças. Acho que não é errado esse ponto, mas acho que às vezes a gente pega um senso de urgência em falta. Realmente você pega um elenco do Braga que tem realmente uma boa distribuição, foi pensado, você imagina que está redondo as posições, só que aí acontece as coisas que acontecem no futebol, que é a questão de ser a caixinha de surpresa que a gente fala, de ter essa imprevisibilidade, que acabou gerando algumas lacunas nesse próprio elenco, que precisa de uma resposta. E aí, ante essa resposta, tudo funciona no momento que está agora, em que o clube vai para 2 partidas que podem ser decisivas, o Atlético Mineiro fora de casa, que pode ser decisivo para sair de uma má fase, uma volta em Copa do Brasil, que pode ser decisivo para avançar de fase na Copa, mas que o clube não vem conseguindo encontrar uma formatação que seja satisfatória para competir nessas 2 equipes, nessas 2 frentes, nesses 2 campeonatos. E fica naquela, vai priorizar até quando vai ser nocivo em até quando vai ser nocivo. É uma análise difícil de ser feita, mas para pensar, acho que a realidade atual do Campeonato Brasileiro dá aquela intenção que talvez dá uma atenção maior para um jogo contra o Atlético Mineiro, para tentar tirar essa má fase e chegar com moral contra o Botafogo, acho que seria um caminho mais viável para o Braga. Tentar se recuperar moralmente, se recuperar de ânimo contra o Atlético, para chegar num duelo contra o Botafogo mais inteiro, com, obviamente, a moral lá em cima, que é o potencial para tentar reverter o resultado que acabou acontecendo no Newton Santos. Precisaria, acho que justamente ter esse ânimo a mais, e acho que o primeiro passo tem que ser dado contra esse Atlético Mineiro, independente do que se aparecer. Tem que já ter essa virada de chave logo antes, para criar todo aquele clima para o Cícero de Souza Marques acontecer o que pode ser o possível o Bragantino reverter o placar e avançar de fase na Copa do Brasil. Eu entendo justamente o que o Salema coloca e realmente seria importante um bom jogo com o Atlético Mineiro, de preferência não perder, né? E se não ganhar, que fosse de empate, e o empate se fosse de 0-0, talvez fosse até melhor do que se fosse de 1-1. Pelo momento, para dar confiança, não sofremos gol, pelo menos conseguimos segurar, porque é fato, contra o Botafogo quarta-feira que vem, Braga não pode levar gol. O Braga não pode levar gol, para no mínimo ser 2-0 e você ir para os pênaltis. Porque se você levar 1, você vai ter que fazer 3-1, né? Então acho que essa virada de chave tem tudo a ver, como o Salema acaba de colocar. O gol saiu em Salvador. Em Salvador, Bahia faz 1-0 no Retrô. Bahia 1-0 no Retrô. 0-0 CSA e Vasco, está no intervalo. E Cruzeiro e CRB 0-0 com 22 minutinhos da primeira etapa. Deixa eu só trazer aqui uma mensagem. O Felipe Gabriel, pelo Instagram, está falando aqui. No momento que o calendário apertou, o elenco começou a apresentar baixas. Isso é falha grande no planejamento. E o time precisa de reforços para agora. É o ponto de vista aí do Felipe. Mas a falha no planejamento, com os jogadores contratados no início de temporada, é muito difícil você imaginar essa questão de lesão, né? Você não consegue dizer quantos jogadores vão se lesionar ao longo da temporada. O que você precisa saber é quantos jogadores você precisa de fato ter no elenco se as lesões acontecerem, né?
Agora, num time como o Red Bull Bragantino, ontem o Pedro falava, acho, foi ontem, de 3 laterais, por exemplo, na posição. Você não vai ter 3 jogadores para cada posição, né? Por exemplo, no mesmo nível. Imaginando 33 atletas, você vai ter, né, jogadores de base. Você vai ter jogadores de base dentro do elenco. Daí é o que o Red Bull tem. Agora, tá faltando jogador? Na minha opinião, sim. Porque, por exemplo, no ataque, né? No ataque, o Mosqueira vem sendo um jogador que já não é de hoje, com diversas lesões. E que está devendo futebol. Daí veio o Fernando, no início do ano, anunciado, jogador que praticamente ainda não jogou, cara. Não dá pra gente falar alguma coisa do Fernando. Quantos minutos ele tem em campo? O Salema tem aí a minutagem, vamos dizer. Então, falta um jogador pelas pontas? Lógico que falta. Lógico que falta. Saiu o Vitinho, né? Lógico que falta. Daí tem o Nacho, mas o Nacho também de muita oscilação. Veio o Lucas Barbosa, tem o Vinicinho. Mas faltam peças. Você vê que para posição do John, a gente tem discutido aqui, tem falado até do próprio Praxedes, que não é o cara, entendeu? Então precisa sim pensar em alguns jogadores. Acho que o Bahia fez mais um, é isso? Dobradinha, Lúcio Rodrigues aos 18 faz 1-0, aos 20 faz 2-0. Tá atropelando e o Bahia vivendo grande fase, grande momento, né? Veja o elenco também do Bahia aí, sob o comando do Rogério Ceni. E aí, Salema, essa questão aí, né, que o Felipe Gabriel falou, precisa reforços para agora, eu acho que precisa, mas eu não consigo colocar como falha de planejamento. Ou podemos sim classificar como falha de planejamento? Pensando que o planejamento, você vai dividir ele, vai segmentar ele. Porque o planejamento inicial que foi seguido de uma boa forma, que é aquilo que eu falo, formatou uma boa equipe. O Bragantino tem 3 opções de centroavante, tem 3 opções de lateral direito, sendo que um pode jogar improvisado na esquerda, a gente sabe, tem 4 opções de zagueiro, tá um elenco da forma que a gente sonha, que a gente imagina. Eu acho que não é a questão do planejamento em si, de pensar algo de médio a longo prazo. Acho que mais a questão da urgência das intempéries que vão aparecer no caminho, a reação do clube perante o que vem acontecendo, as modificações que vão acontecendo no elenco, dado as questões físicas, dadas essas coisas que vão acontecendo durante a temporada. Você pode acabar perdendo o jogador, você precisa responder com isso. Você pode acabar perdendo, vamos lá, agora no meio do ano, um jogador, o Joãozinho, vai e rompe o ligamento, perde a reação de contratar alguém para suprir esse buraco. E acho que é isso que está faltando, por isso que a gente fala da contratação de um lateral esquerdo. Não porque Guilherme e Capixaba vão perder posição. Não, é porque tá sem os dois. Os dois não estão disponíveis. O clube não tem um lateral esquerdo de origem agora de forma confiável para ser o titular da equipe. Porque como o Pedro disse, o Cauê não faz sentido você lançar ele daquele tamanho. Ou, quem sabe, com o Atlético Mineiro, como você bem disse, é a possibilidade, mas mesmo assim seria muito arriscado. Eu acho que mais dessa questão da reação ao que aparece no imediato. A questão de um planejamento. A questão do planejamento, obviamente, você não espera que vai ter. Você, óbvio, você se cobre com essa possibilidade de lesão. Por isso, por exemplo, de novo, tem 3 laterais direitos. Mas quem machucou foi a lateral esquerda. Acaba acontecendo essas coisas que não são previstas. Acaba saindo um pouco do controle. Minha crítica, acho que o ponto é justamente a reação a essas perdas que vão tendo durante a temporada. É isso, e assim, o Capixaba, eu não consigo imaginar o Capixaba voltando a jogar no mês de agosto. Por mais que o Pedro até, o ano passado, a expectativa é que ele nem voltasse, ele voltou, mas agora a gente, tomara que dê certo, que não precise realmente de cirurgia. Mas o prazo, né, de recuperação, então você pode pôr aí, de novo, né, vamos imaginar todo mês de agosto sem o Capixaba. Daí tem essa lesão agora já do Guilherme também. É complicado. Por mais que você fale, não, mas o Agostinho faz lá. Quem poderia fazer lá é o Eduardo, né? O Eduardo chegou a jogar, teve na época que o Evangelista chegou a jogar, mas do elenco hoje, talvez o Eduardo pudesse fazer essa função. Está machucado, né?
Então, esse problema. O Fábio Zanini, não, o Carlos Gutierrez disse que acha que reforços o Braga só vai buscar se passar de fase na Copa do Brasil. Eu acho que não. Eu acho que indifere Copa do Brasil, até porque, nesse momento, não pode imaginar em reforços passando na Copa do Brasil. Se você for eliminado pelo Botafogo na semana que vem, eu acho que tem que continuar pensando, sim, a janela vai estar aberta, né? E, enfim, não tem jeito. Fábio Zanini está dizendo que o Fernando, o problema é igual do Gago do Corinthians. Ouvi um médico falar que não tem cura. Que é assim, que ameniza a lesão, mas que não tem cura. Vai ser mais um que vai ficar indo e voltando para o departamento médico. Ele está falando aqui, está falando do Fernando. Vamos esperar, né? Vamos esperar. De ontem, do time que terminou, jogadores substituídos e tudo mais, que é aquela história, né? Aquela história. A cada rodada, a gente espera sair a lista de relacionados, porque a gente não tem acesso. Né? O treino de sexta-feira fechado. O treino de sexta, não. O de sexta agora, não. Acho que tá aberto. 31. Amanhã tá 20 sexta fechado. Para acompanhar. Sexta. Desculpa, eu falei bobagem. Hoje é Folga. Quarta. Amanhã, quinta-feira, tem 20 minutinhos para assistir. Sexta fechado, sábado fechado. Só que a gente não consegue, por exemplo, num treino de amanhã, quinta-feira, 3 vezes do jogo, imaginar quem vai estar à disposição para o jogo do domingo, né? Então a gente não sabe, ainda mais do pessoal que jogou na última terça-feira com o Botafogo. Então pode ver, todo dia de jogo, na hora que vem lá o mídia, né, o press kit lá e tal, sempre alguma surpresinha, né? Nessa semana foi agora do Guilherme, tinha semana... Você vê, Matheus Fernandes. E aí? O que me causa uma estranheza sempre muito grande é que os jogadores vão pro DM, né? E se a gente não fica falando aqui, eles desaparecem, porque não tem informação, né? Departamento médico, e hoje não é só Red Bull Bragantino, né? Você viu a questão lá do... Crespo, em São Paulo, com o repórter. Perguntando do Lucas Moura, não sei o que, né? Que ele falou, tem que ver como é, o médico não fala. Ele falou, então, amigo, né? É o seu trabalho e tal. Porque hoje, se você tentar buscar em outros setores, por isso que às vezes até muitas especulações. Mas, enfim, paciência, né? Vamos só torcer para que não tenhamos mais problemas para o jogo de domingo. O Carlão está com a gente, Carlão Lemes, ele falou hoje só na escuta pela Rádio Futebol Total. Falei para ele que nós estamos pelo Instagram também, né, no Loredo TV e no Twitch. Muitas pessoas chegaram por aqui e eu quero agradecer o carinho e as mensagens de todos vocês. Fique à disposição aí para os destaques finais, algo mais que vocês queiram colocar e esperar, né? Ver o que vai acontecer nos próximos dias aí para que o Braga possa buscar o quanto antes a recuperação no Campeonato Brasileiro e ver o que acontece na Copa do Brasil, né? Que eu já falei para o torcedor e vou insistir. Se fizer um bom jogo, ganhar de 1-0 e for eliminado, tá valendo, na minha opinião, né? Fizer um bom jogo, empatou, não deu. Enfim, tem vários cenários. Eu acho que não necessariamente o torcedor precisa reconhecer o esforço do time ou aplaudir o time, só se classificar diante do Botafogo. Loredo. Se fosse um adversário diferente, ainda tudo bem, mas é o Botafogo, que é também muito forte. Diga lá. E só para finalizar, já emendar meu destaque final, a gente tem que lembrar que do outro lado da Copa do Brasil, o adversário Botafogo é alérgico a essa competição, né? Se a gente fala que o Bragantino, né, nunca passou das oitavas, o Botafogo nunca venceu essa competição, é um dos grandes do Rio, o único que não venceu. Então a solução também podia colocar o Márcio Mexerica para jogar, que o mais próximo que eles chegaram foi contra o Juventude, que o Márcio Mexerica fez o gol na final, que é da base do Bragantino, entendeu? Então bota ele para jogar, decide o jogo logo, já acaba, né, e já elimina os botafoguenses. Tá falado? Tá falado. E eu estava no Maraca, viu? Nesse título aí, eu estava no Maraca trabalhando Botafogo e Juventude, né? Na década de 90. Leonaja,
Seu destaque final. Amanhã tem mais às 7 da noite, Léo. Não, vamos lá. A gente falou muito, né, de ver o elenco, que talvez o Seabra tem que pensar em trazer gente para dar mais corpo para esse elenco, né? Eu queria saber de vocês se Seabra virasse, o Serri virasse e falasse, tem uma posição que eu vou trazer um nome mais forte, vou investir um pouco mais de moeda. Qual posição vocês falariam para ele investir? Eu traria um meio de campo, meio atacante assim, para jogar junto ali com o John, brigar por posição. Eu idem. Se fosse para falar realmente uma investida maior, que a gente sabe que é difícil ter agora, né, nessa janela, mas eu também iria buscar essa peça de criatividade no meio de campo. Para mim, se tem a moeda para gastar, Matheus Gonçalves, contrata o homem. Pronto. Que joga na ponta e joga no meio campo. O Daniel Kras está falando, os melhores jogadores já estouraram o número de jogos no Brasileiro, né? No Brasileiro, e é verdade. Por isso que às vezes vai pintar aí um sul-americano de novo, né? Porque jogando no futebol brasileiro, às vezes você não encontra. Valeu, Daniel. E você também, então, traria o Matheus Gonçalves, né, Salema? É isso, eu também acho que é uma opção que ele faz tanto camisa 10, tanto que ele é armador, tanto jogador que faz articulação, quanto jogador de ponta. E tem um drible, tem a questão de chamar o jogo para si, alguém com personalidade. Acho que são características que combinariam muito bem pelo que o Braga precisa nesse momento. Maravilha! Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcos Fernandes. Boa noite a todos, também chegou com a gente aqui. Marcão, valeu. E valeu, PG, Leonaja, Salema. Obrigado aí a todos vocês. O Daniel Kras está falando, Lucas Esquivel, do Atlético Paranaense. Lateral esquerdo. E o seu Paulo Rocha chegou aqui também. Boa noite, chegando no final. Abraços. Eu vou deixar depois, né, ali no Reels do Instagram, o programa. E eu subo o programa daí depois também, pra gente subir aí no YouTube o programa gravado. Eu subo pra rapaziada. Valeu, um abração, Léo. Amanhã tem mais, 7 da noite. Valeu, Pietro. Valeu, Leonaja. Obrigado, carinho de todos vocês. Amanhã, 7 da noite, muito mais aqui no Futebol Total. Um grande abraço a todos. Rádio Futebol Total. Você está ouvindo a melhor equipe de esportes de toda a região. Equipe Futebol Total. Aqui a transmissão tem muito mais emoção. Equipe Futebol Total. O mundo é feito de realizações, desafios e conquistas. Conheça a Global Cycles, em Bragança Paulista. E tenha tudo de melhor no mercado de bicicletas Specialized. Produtos de alta qualidade, com tecnologia de última geração. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Venha conferir uma bike Specialized e se encantar. Global Cycles, em Bragança Paulista, na Avenida Alfeu Grimelo, 750, no Tabuão. Zap 11977818214. Acesse o nosso site globalcycles.com.br. Futebol Total. Organização Contábil Lima, desde 1983 no ramo de trabalho. Assessoria fiscal e contábil para clientes de pequenas, médias e grandes empresas. Rua Coronel João Leme, 1011-1019, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4033-3709. Acesse nossas redes sociais, @Organização Contábil Lima. Rádio Futebol Total. Você sente vontade de ir ao banheiro toda hora? Dificuldade para urinar, ardência ou aquele desconforto que atrapalha seu dia? Eles podem ser sinais de infecção urinária, bexiga hiperativa, doenças da próstata ou outros problemas do trato urinário. Não ignore. Cuide da sua saúde. Agende sua consulta com um especialista. Sua qualidade de vida começa aqui. Dr. Gian Datovo, CRM 120696. Fone 11974804585 ou 1134044459. Rádio Futebol Total.